Olá, pessoal. Vamos resolver hoje um dos estudos de casos mais complexos já cobrados pela banca FCC. Foi um estudo de caso de substituição tributária cobrado na Cefaz Bahia em 2019. Então, quando se trata de estudo de caso com legislação tributária, a gente sabe que vem pedrada, né, da banca FCC. Em nossa prova de Cefaz Ceará, há uma chance muito grande, né, de vir discursiva, né, de vir um estudo de caso na matéria mais importante, né, que é a matéria de legislação tributária, tá? Aí você faz Piauí agora, em 2025, né? O estudo de caso foi uma questão de ITCMD muito complexa também, inclusive ela já está adaptada para você em Cefaz Ceará, tá? Está presente na nossa rodada agora, na discursiva número 18, salvo engano, essa questão de ITCMD já formatada, né, já adaptada para a Cefaz Ceará. Bom dia a todos, né? Bom dia, Lúcio, Lucas, meu amigo Antônio, a Maria. Bom dia a todos. O material, tá? Eu vou pedir para vocês baixarem, está na descrição desse vídeo, porque a letrinha está um pouco pequena, né? Pelo tamanho, pela extensão desse estudo de caso. Então, por favor, baixem esse material para vocês acompanharem da telinha aí de vocês, porque ele é um estudo de caso bem grande, né? E a letra fica um pouco pequena, tá? Bom dia, Fernando. Bom dia, Cadija, Eulália. São todos muito bem-vindos, tá? Maravilha. Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Vamos embora. Nosso estudo de caso ele versa sobre substituição tributária, né? Lá no final, a gente já observa nos quesitos desse nosso estudo de caso que ele fala o seguinte, ó: responda às indagações abaixo, né? Vamos circular aqui, ó. Responda às indagações abaixo com base na Lei Candir, fornecendo, né, os fundamentos de fato e de direito para as respostas. Aí ele vem, letra A. Diferencia as modalidades de responsabilidade por substituição e por transferência, bem como cite as três principais espécies de responsabilidade por substituição. Letra B, ele pergunta em qual das operações haverá retenção de ICMS por substituição tributária a favor do Estado nordestino, né, de localização da fabricante ou do Estado do destinatário e em quais não haverá retenção por ST. Na letra C, ele pergunta qual o valor do ICMS próprio, se houver, devido ao estado nordestino de localização da indústria em cada operação e justifique em caso de não incidência. Na letra D, ele fala qual o valor do ICMS devido por substituição tributária ao estado nordestino de localização da fabricante, se houver, em cada operação. E na letra E, ele pergunta, né? A indústria Machados 98 tem direito ao crédito do ICMS referente às mercadorias, partes e peças por ela recebidas e utilizadas na fabricação das máquinas. E na F, ele pergunta se a indústria tem direito ao crédito referente à energia elétrica utilizada na fabricação das máquinas comercializadas e ao serviço de telefonia utilizado, né, na comercialização das mercadorias envolvidas nessas mesmas operações, tá? Então, aqui assim, é uma questão muito, né? Uma questão muito completa, tá? Padrão FCC, né? A FCC, quando ela pega um assunto para dissecar, ela vai forte, né? Vamos entender primeiro o nosso estudo de caso, tá? Acompanha aí no seu material. Ela fala assim, ó:
A indústria Machado 98, localizada no estado da região Nordeste, não falou qual estado, né, e também não precisa para fins de cálculo, porque saindo da região Nordeste é 12%, né, em operações interestaduais, salvo se for uma mercadoria importada, aí a alíquota seria 4%, né? Ela fabrica máquinas de moer grãos de café, que são tanto de uso doméstico como de uso comercial. De acordo com a lei desse estado nordestino, a comercialização das máquinas dentro do estado está sujeita ao recolhimento antecipado do ICMS por substituição tributária. A referida empresa, né, afirma orgulhosamente que suas máquinas são 100% nacionais. Informação importante, né, porque aqui nós não teremos máquina importada para fins de aplicação da alíquota de 4%, né, numa eventual operação interestadual, tá? Ele está dizendo, né, que essa indústria ela realiza vendas, né? E que em operações internas, além do ICMS próprio que essa indústria tem que recolher, ela tem que antecipar o ICMS devido nas operações posteriores, que seria, a título de exemplo, né, nós vamos ainda ver quais são as operações, mas na venda de A para X, por exemplo, esse ICMS já seria retido pela indústria. Ou seja, nós temos aqui uma ST, né, para frente, um ICMS ST para frente, que é quando quem está atrás, que é a indústria, antecipa o ICMS devido que ainda vai ocorrer, um fato gerador presumido que ainda nem aconteceu, tá? Essa é ST para frente. Maravilha. Vamos lá, vamos continuar. Vamos aproveitar essa questão para fazer uma boa revisão de substituição tributária. Por razões de natureza econômica e política relacionadas à demanda excepcional das máquinas, órgão público competente fixou seu preço final máximo a consumidor em todo o território nacional como sendo de R$ 1.000 por máquina. Aqui você tem que ter muito cuidado, né? Por quê? Porque a FCC já nos forneceu que essa máquina ela possui preço fixado por órgão público, tá? E quando tem preço fixado por órgão público, eu não preciso fazer aquela construção da base de cálculo que será vendida ao consumidor final. Porque, em regra, em questões de substituição tributária, né, quando eu não tenho preço fixado por órgão público, que é o primeiro quesito de base de cálculo, e qual que é a grande questão na ST para frente, né? É a indústria que tem a obrigação de antecipar o ICMS devido nas operações subsequentes, é a indústria fazer essa retenção sobre base de cálculo. Esse é o grande desafio, porque a venda não aconteceu ainda. É um fato gerador presumido, que ainda vai acontecer. Então, a Lei Candir, ela traz o seguinte, ó. Primeira coisa, tem preço fixado por órgão público? Se tiver, esse será o preço que será vendido para o consumidor final. Acabou. Não precisa fazer mais nada, não precisa somar frete, seguro, margem de valor agregado, não. O preço será esse, o preço de venda final é esse, que no nosso caso aqui é 1.000. Então ele já me forneceu qual preço será vendido para o consumidor final. Não preciso fazer mais nada na hora de calcular o ICMS e ST. Agora, se não tiver preço fixado por órgão público, pode ser o preço sugerido pelo fabricante ou pelo importador se a lei do estado nordestino adota esse preço. Não há também, aí vai ser o quê? Vai ser o preço médio ponderado a consumidor final, que é o PMPF, que hoje é o
preço utilizado nas operações com etanol hidratado, o álcool carburante. Todos os estados utilizam a substituição tributária nesse etanol hidratado pelo PMPF, que é o preço médio ponderado ao consumidor final. Não tem, aí é onde costuma cair nas provas objetivas, né, que nós temos que fazer aquele cálculo de pegar o valor da operação, mais o IPI, mais frete, mais seguro, mais as despesas debitáveis ao adquirente, mais a margem de valor agregado, multiplicar pela alíquota interna e subtrair do ICMS cobrado na origem. Então, em regra, as questões objetivas, né, nos exigem fazer todo esse cálculo de ST. Nessa discursiva aqui, ele já facilitou um pouco, né? Porque no cálculo da ST ele já me forneceu o preço. Só que na prova, o que acontece? Na hora de estar resolvendo e de ter lido toda a questão, muitos alunos acabaram esquecendo do preço fixado por órgão público. Isso é normal esquecer, tá? A banca FCC ela é especialista nisso, em dar uma informação relevante no início da questão e depois te dar uma saraivada de novas informações para você esquecer um dado muito importante. Então tem que ter cuidado, tem que destacar para não esquecer na hora da prova, tá? Então já tem ó, o preço fixado por órgão público. Vamos mais para frente. No final de janeiro de 2025, a indústria efetuou venda de uma máquina ao senhor Infante, consumidor final domiciliado no mesmo estado, por R$ 600. 2. Vendeu uma máquina à cafeteria gourmet, localizada no estado da região sul, por 660, onde será utilizada para moer grãos que serve nos seus estabelecimentos. Ou seja, ó, operação 1, ela é para uso. Operação 2, também para uso. Operação 3, vendeu uma máquina à Boulangerie Paris, localizada no mesmo estado, por 510, que também vai utilizar para moer grãos, também é para uso. Operação 4, vendeu 10 máquinas pelo valor de 450 para a empresa do comércio varejista, né? Localizada no mesmo estado, e ela vai comercializar. Opa, aqui mudou. Aqui é para comércio. E operação 5, vendeu uma máquina, né, a uma filial localizada no estado de Goiás, cujo custo de produção foi de 300 e a venda mais recente realizada para a mesma máquina foi 450. Tá? Aqui não é nem uso nem consumo, né? Aqui é transferência. Transferência. Não acaba por aí. Em todas as vendas, foi cobrado pela vendedora frete no valor de 90 e seguro no valor de 30. Opa! Então eu tenho frete e seguro no valor de R$ 120, ó. Aqui já é mais um detalhe importante para a prova, porque nesse caso aqui, tanto o frete como o seguro compõem a base de cálculo no cálculo do ICMS próprio, tá? Quando é que o frete e o seguro entram na base de cálculo do ICMS? Quando ele é realizado pelo fornecedor, cobrado em separado, ou contratado, né, por conta e ordem do fornecedor. Aí esse frete e o seguro entra na base de cálculo, é o que nós chamamos de operação CIF. Agora, quando o transporte, né, e o seguro fica por conta do comprador, ou seja, você vende, né? Você vende, mas entrega na porta da empresa. É o que nós chamamos de operação FOB, Free On Board, né? É quando você disponibiliza aquela mercadoria na porta. E aí o comprador que tem a obrigação de buscar
seja por meios próprios, seja, né, seja contratando uma transportadora para isso. E aí, quando o comprador contrata uma transportadora para isso, esse frete não entra na base de cálculo do ICMS próprio. Não entra. Tudo bem? O que mais? Então, 120, né, frete seguro por operação. Além disso, foi cobrado também R$ 80 por operação realizada a título de outras despesas debitáveis ao adquirente. A Lei Candia ela fala exatamente isso, né, que compõe a base de cálculo outras despesas e encargos, né, debitáveis ao adquirente. Então, esse 80 aqui também vai entrar na base de cálculo em todas as operações próprias. E além disso, né, mais R$ 30 de juros intermediados por uma instituição financeira. Aí não. Esses juros não entra na base de cálculo, tá? Porque é um juro intermediado por instituição financeira. Quando a Lei Candir ela fala que compõe a base de cálculo os juros, né? Ela está falando de um juros cobrado pelo fornecedor, que acontecia muito, né, há um tempo atrás, quando tinha aquela venda por carnê, né, onde você ia comprar lá, vou comprar um celular. Quanto que é o celular? R$ 1.000 à vista, mas você pode pagar no crediário aqui, ó, 10 parcelas de 200, ou seja, aí o valor da operação já não é mais 1.000, é 2.000. Mas veja, é um juros cobrado pelo fornecedor. Então, juros cobrado, né, por maquininha de cartão de crédito e débito ou intermediada por uma instituição financeira, não entra na base de cálculo do ICMS próprio, tá? Cuidado. Essas importâncias não estão incluídas nos valores das mercadorias, ou seja, estão fora do preço ainda, tá? E são fixas por operação, ainda que uma mesma operação contemple a venda de vários itens. Então, ou seja, em cada operação eu tenho esse custo aqui, né? Em cada operação eu tenho esse custo de R$ 200, ainda que seja a venda de uma máquina ou que seja a venda de 10 máquinas. Beleza? O que mais? A alíquota do IPI aplicável à máquina de moer grãos é de 10% do valor de venda. Mais essa agora, né? Ele me deu que em cada operação eu tenho IPI e esse IPI ele é 10% do valor de venda. E aqui eu tenho mais uma pegadinha da banca FCC. Por quê? Vai ter operação que o IPI vai entrar na base de cálculo do ICMS, vai ter operação que o IPI não vai entrar na base de cálculo do ICMS. Então, assim, muito detalhe numa questão só, viu? Então tem que ter muito cuidado e ser muito organizado para resolver. O que mais, professor? Considere as informações, considere que a alíquota interna do ICMS no estado nordestino é de 18%. Considere que não há acordo entre estados para aplicar substituição tributária. Muito bem. Eu só tenho substituição tributária, por exemplo, entre o estado de São Paulo e o estado do Ceará, se houver acordo específico firmado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, que é o CONFAS. Os estados geralmente firmam esses acordos por meio de protocolo de ICMS, tá? Que é uma norma infralegal, a exemplo do convênio CONFAS, né? O CONFAS ele não publica só convênios, ele publica convênios, ajustes CNIEFs, protocolo de ICMS.
E entre as normas está exatamente essa mais específica para acordos mais operacionais entre as unidades da federação. Em todas as operações de saída de São Paulo para o Ceará, eu quero que meu ICMS seja retido. Aí vai lá o estado do Ceará e faz um acordo com o estado de São Paulo e firma no âmbito do CONFAS. Então, se não há acordo, não há substituição tributária automática. Então, eu só vou ter substituição tributária em operações internas, porque, sim, em operação interna, quem define se tem ST é o próprio ente. Então, o Estado do Ceará, por meio de lei, tem a competência para atribuir a responsabilidade legal, seja, né, uma responsabilidade subsidiária, solidária ou por substituição tributária nas operações internas. Agora sim, meus amigos, futuros auditores e auditoras, né? Vamos agora para as perguntas da banca. No quesito A, que você tinha que responder na sua discursiva, ele falou o seguinte: ó, diferencie as modalidades de responsabilidade tributária por substituição e por transferência, bem como cite as 3 espécies de responsabilidade por substituição, tá? Quando a gente classifica a responsabilidade tributária, né, que está dentro da sujeição passiva, então eu tenho o gênero sujeição passiva e eu tenho contribuinte e responsável. Contribuinte, né, é aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Responsável é aquele que, mesmo não tendo relação pessoal e direta, ele tem relação com o fato gerador e a lei, de forma expressa, atribui a responsabilidade pelo recolhimento do tributo ou de penalidade. A doutrina majoritária, ela classifica a responsabilidade em 2 vertentes: responsabilidade por substituição e responsabilidade por transferência, tá? Ó, responsabilidade por substituição e responsabilidade por transferência. Qual que é a grande diferença, né? A grande diferença é que na responsabilidade por substituição, antes de acontecer o fato gerador, o responsável já sabe que ele tem que pagar o tributo no lugar do contribuinte. É o que acontece com o imposto de renda. É o que acontece com o imposto de renda pessoa física. Então, assim, a sua fonte pagadora, antes do dia 31 de janeiro, ela já sabe que ela é responsável por recolher o imposto de renda. Você é o contribuinte. Quem ofere renda é você. Tá? Então, é o caso mais clássico de responsabilidade por substituição. No ICMS é a mesma coisa. Então, se a indústria ela é substituta tributária, ela sabe que antes mesmo de vender algo, ela sabe que ela vai ter que recolher o seu ICMS próprio, em que ela é contribuinte do ICMS, e ela sabe que vai ter que recolher o ICMS lá da ponta, lá da venda para o consumidor final. Antes de ocorrer o fato gerador, ela já sabe que ela é responsável. De outro lado, na responsabilidade por transferência, quando nasce o fato gerador, quem tem que recolher é o contribuinte, que é a regra, né? Quando nasce o fato gerador, quem tem que recolher é o contribuinte. Isso aí acontece um fato posterior. Exemplo de uma sucessão. A pessoa que era contribuinte veio a faltar, faleceu. Nesse caso, há uma transferência da responsabilidade. Então, nesse caso de responsabilidade por transferência, eu tenho hipótese de sucessão, de solidariedade e de responsabilidade de terceiros, tá? Mas a diferença principal reside no momento em que o responsável sabe que tem que recolher, na substituição antes do fato gerador e na transferência ocorre um fato depois do fato gerador. E ele me pergunta ainda as modalidades de responsabilidade por substituição, né?
principalmente pela doutrina e também de forma expressa na Lei Candir, nós temos a responsabilidade para trás das operações anteriores ou diferimento, nós temos a responsabilidade nas operações concomitantes e temos também a responsabilidade, a substituição para frente, que é o que nós chamamos de ST para frente, tá? Então são essas três modalidades, tudo bem? Então, o nosso quesito, né, letra A, foi mais teórico, né, foi mais doutrinário. Tudo tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Letra B. Em quais das operações descritas acima haverá retenção do ICMS por substituição tributária a favor do Estado nordestino, de localização da indústria fabricante das máquinas ou do estado de localização do destinatário e em quais não haverá? Olha só. Quando eu falo de substituição tributária, né, aqui eu já dei o exemplo, veja que a substituição tributária, ela serve exatamente, né, para a indústria antecipar o ICMS que será devido na venda de A para X. Então, quando a indústria ela fizer uma venda, ela vai recolher o seu ICMS próprio, no qual ela é contribuinte, e ela tem que recolher também o ICMS-ST, quem é contribuinte é a empresa A, né, na venda para X. Então, se não há venda posterior, não existe motivo, em regra, para ter substituição tributária, tá? Porque não há venda posterior. Só há uma exceção, que é no caso da responsabilidade tributária, né, por substituição do DIFAL, quando o destinatário ele é contribuinte do ICMS. Porque esse é um caso em que não haverá revenda, mesmo assim pode haver acordo, né, entre os estados para que a empresa da origem faça a retenção do DIFAL devido ao estado de destino, tá? Mas fora isso, eu tenho que ter uma venda posterior. Isso não acontece nas operações 1, 2 e 3. Então, nas operações 1, 2 e 3, não há substituição tributária, tá? Não há ST, não há ST e não há ST, tá? Na 2, muito menos, né? Até porque é para outro estado e não há acordo. Então, na 2, não há ST por dois motivos. Primeiro, porque não há venda posterior. Segundo, porque é uma operação entre estados distintos e não há acordo firmado no CONFAS para que haja a substituição. Eu só vou ter substituição tributária na operação 4, onde eu tenho a venda de 10 máquinas por 450 para um comércio varejista no mesmo estado e ele vai o quê? Ele vai revender, ele vai comercializar. Então, na operação 4, eu tenho retenção por substituição tributária. Tranquilo? Então, já respondemos o item B. Depois nós vamos lá ver no espelho, né, como que veio e também no modelo de discursiva resolvida, tá? Vamos só primeiro dissecar a nossa questão aqui, depois a gente vai para a resposta formal. Então, a B nós já resolvemos, ele perguntou onde haverá ST e onde não haverá. Não haverá nas operações 1, 2 e 3, haverá retenção, né, por substituição tributária do ICMS na operação 4. Tudo bem? Maravilha. Letra C. Qual o valor do ICMS próprio, se houver, devido ao estado nordestino de localização da indústria, em cada operação? Aqui já começa a ficar interessante, né? Aqui já começa a ficar interessante.
Então vamos analisar, ó. Vamos analisar. Na operação 1, eu tenho uma venda de uma máquina no mesmo estado pelo valor de R$ 600. É para uso? Se é para uso, eu já sei que vai entrar o IPI. Lembra que lá embaixo nós já somamos o que vai compor a base de cálculo? Ó? 90 mais 30, 120, 80 de despesas debitáveis ao adquirente, ou seja, em todas as operações eu tenho R$ 200, né? Em todas as operações eu tenho R$ 200 aí de custo a compor a base de cálculo, né? Então eu tenho aqui nessa operação o valor da máquina R$ 600, tá? Eu tenho o frete e o seguro 120 e mais, né, as despesas debitáveis que nós já somamos, eu vou até ser mais prático aqui, né? R$ 200. Acabou? Ainda não, nós temos o IPI, né? Nós temos o IPI. Ele me falou que o IPI, ele é 10% do valor de venda. Então, esse meu IPI é 10% de R$ 600, ou seja, R$ 60. Tudo bem? O IPI é R$ 60. Então, a minha base de cálculo nessa operação aqui será no valor de 860. E o meu ICMS será no valor de 860 vezes 18%, que é a alíquota interna, né? Foi uma operação interna. Então, o ICMS devido a esse estado nordestino, ele vai ser no valor de R$ 154,80. Tranquilo? Essa parte de cálculo agora, se você ficar com alguma dúvida, né? Por que não entrou isso? Por que entrou aquilo? Pode ficar à vontade e perguntar. E na operação 2, professor? A, a operação 2 também foi para uso, né? Se foi para uso, o IPI também entra na base de cálculo, tá? O IPI também entra na base de cálculo. Então eu tenho o valor da máquina, 660, mais 200, né, dos outros custos, frete, seguro e outras despesas debitáveis ao adquirente, e mais o IPI. Quanto é que vai ser o IPI? 660 vezes 10% vai dar o quê? 66, tá? 66. Então, eu vou ter aqui, né, 6, 12 vai 1, 7, 2, 9, né? Eu vou ter 926. Quanto é que vai ser o meu ICMS? Perceba que é nesse momento aqui, ó, é nesse momento em que nossos alunos as mais caem em pegadinha. Porque veja a quantidade de informações que nós já temos. Veja todo o caminho que nós percorremos. Fizemos cálculo de mais, fizemos cálculo de multiplicação. Chega nesse momento aqui, você não pode se perder. Você tem que estar muito ligado que é uma operação para um estado da região sul do país. Então você não pode usar a alíquota interna, você vai usar a alíquota interestadual, que é de 12%. E se fosse importado, pior ainda, né? Se fosse importado, seria 4%. É isso que eu falo que a FCC ela é especialista, porque veja a quantidade de coisa que nós já fizemos. Se essa máquina fosse importada, muito provavelmente você esqueceria que
a alíquota é 4% na operação 2. Então, assim, tem que deixar bem anotado, bem grifado, para que você não perca essa questão depois de tanto trabalho, né? Mas como a máquina não é importada, a máquina ela é nacional, nós vamos ter uma alíquota de 12%. Então vai ser 926 vezes 12%. Então, o nosso ICMS, 926 vezes 12%, 111,12. Claro, né, que eu fiz na calculadora. Você não utilize calculadora, tá? Na prova você não pode usar calculadora e você tem que treinar agilidade nesses cálculos de multiplicação e de divisão, tá? Fernando perguntou: o valor sugerido vai entrar onde? Já já você vai ver, né? O valor sugerido é o valor sugerido na venda para o consumidor final. Nesse momento agora, nós estamos calculando o valor do ICMS próprio, que é o valor da venda na saída da indústria. Os R$ 1.000, que é o preço fixado por órgão público, é o preço de venda na ponta, para o consumidor final, que é o contribuinte de fato, que é aquele que arca com o ônus financeiro da tributação, tá? Operação 3, mesmo estado. Já sei que vai ser 18%. É para uso, já sei que vai entrar o IPI. Então vamos lá. 510 mais 200 mais 51, tudo bem? 51 que é 10% de 510, que é o nosso IPI. Então aqui dá 1, que dá 6 e aqui dá 7. Então, a nossa base de cálculo está no valor de 761. Então, o nosso ICMS ele vai ser 761 vezes 18%. Nosso ICMS 761 vezes 18%, 136,98. Operação 4. Na operação 4, eu tenho mesmo estado 18%, só que é para venda. Não entra o IPI. O IPI só entra na base de cálculo quando é para uso e consumo. Em termos práticos, na prova é simples assim. É para uso e consumo, o IPI entra na base de cálculo. É para comercializar ou industrializar, o IPI não entra na base de cálculo. Simples assim, tá? Então nós temos 10 máquinas vendidas por 450. Então qual é o valor da operação? 4.500. Não é isso? O valor da operação 4.500. Mais os 200 que nós já estamos acostumados, né? Frete, seguro e mais as despesas debitáveis ao adquirente. Agora aqui está o pulo do gato, né? Aqui não entra, aqui não entra o IPI. Aqui não entra o IPI porque é para revenda. Tá, a minha base de cálculo, ela é no valor de R$ 4.700, tá? 4.700. Então, meu ICMS, 4.700 vezes 18%, meu ICMS vai ser no valor de 136, não, 136 não,
Minha nossa. Nosso ICMS vai ser no valor de R$ 846. Hum. Show? O que ele me perguntou? Ele me perguntou qual que é o valor total, né, do ICMS próprio, ó. Qual o valor do ICMS próprio devido ao estado nordestino? Aí tem que somar, né? Mas faltou mais uma operação, professor, né? Faltou a operação 5 aqui, ó, estava escondida. A operação 5 fala que é uma máquina que transferiu para Goiás. Nesse caso, não tem incidência, né? Não incide o ICMS na operação 5, que é de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo proprietário. Então agora basta eu somar. Eu vou somar 154,80 mais 111,12 mais 136,98 mais R$ 846. E eu vou achar o quê? 1.248,90, né? 1.248,90, tá? Já na letra D, ele pergunta o quê? Qual o valor do ICMS devido por substituição tributária? Nós já vimos que só tem substituição tributária na operação 4, então tá fácil, né? Só tem substituição tributária na operação 4. Não há mais em nenhuma operação. Tá? O colega perguntou, né? O IPI entra no cálculo do substituído? O IPI ele entra no cálculo, né, da base de cálculo do ICMS-ST, se nós estivermos naquele método de construir a base de cálculo, tá? Quando eu estou no método de somar o valor da operação, mais a margem de lucro, mais frete, mais seguro, o IPI sempre vai entrar, porque eu estou construindo a base de cálculo da venda para o consumidor final. Agora, na operação própria, em que eu tenho substituição tributária, o IPI nunca vai entrar, porque exatamente porque vai ser revendida aquela mercadoria. Então, na operação própria em que eu tenho o ST, o IPI não entra, mas na construção da base do substituído, lá na ponta, o IPI sempre vai entrar. Se a banca me forneceu o IPI, claro, né? Eu não vou inventar o IPI na questão. Então, qual que é o valor do ICMS-ST? Em ICMS-ST, em nosso curso, né, eu sempre ensino vocês a resolverem 3 etapas para nunca você errar uma questão de cálculo de ST na sua prova, né? E aí você adora a questão de cálculo. Nessa questão aqui especificamente, ele facilitou nossa vida, por quê? Porque eu tenho preço fixado por órgão, tá? Qual que é esse preço fixado por órgão? R$ 1.000. Mas numa questão da prova objetiva, eu te ensino a fazer passo a passo o cálculo do ST para você não errar. Primeiro passo é calcular o ICMS próprio, né? Primeiro cálculo é calcular o ICMS próprio. Nós já calculamos o ICMS próprio, ó, na operação 4. O ICMS próprio na operação 4, ele foi de R$ 846, ó.
10 máquinas, 4.500, mais frete, seguro e outras despesas, vezes a alíquota de 18%, tá? R$ 846. Então, meu ICMS próprio eu já tinha calculado no valor de R$ 846, tá? O segundo passo seria aquele em que eu teria que construir a base de cálculo, que é o meu último método e é o que realmente costuma cair em prova objetiva, que eu pego o valor da operação, mais frete, mais seguro, mais o IPI e mais a margem de valor agregado que eu multiplico por 1 mais o percentual. Se ele me fornecesse que a margem de valor agregado fosse de 50%, depois de eu somar tudo isso, eu ia multiplicar por 1,5 para encontrar o preço de venda para o consumidor final. Só que eu não precisei fazer nada disso nessa questão. Por quê, professor? Porque já parou no meu primeiro método de base de cálculo, tá? Primeiro método de base de cálculo, que é o preço fixado por órgão público, R$ 1.000. Se é R$ 1.000, eu vou ter, são 10 máquinas, né? São 10 máquinas. Então, a minha base de cálculo vai ser R$ 10.000 vezes a alíquota de 18%, né? Eu vou ter o quê? R$ 1.800, tá? Acabou por aí? Não. Por isso que eu sempre coloco um passo 3. Porque no passo 3 você não pode esquecer que você tem que pegar o valor do ICMS ST que você achou e subtrair pelo ICMS na operação própria. Agora sim você vai achar o ICMS a ser retido, que é no valor de 954, tá? Fernando, bom dia, Tamara, bom dia, Fofuxa. Cléber perguntou ali, né? A aula de cálculo do ICMS está na parte geral, tá? Está na parte geral. Você que é nosso aluno de legislação tributária, não pule etapas, tá? Porque o nosso curso de ICMS aplicável a todos os estados, ele traz toda a base, né, para você conseguir seguir com tranquilidade na parte específica. Inclusive na parte de ICMS monofásico, né, da lei do CONFAS, da convalidação. Então, recomendo fortemente que estude o curso completo. Até porque na parte específica eu não volto explicando essa parte novamente que eu já expliquei no curso geral. Letra E. Letra E ele fala o seguinte, ó, a indústria Machados tem direito ao crédito do ICMS referente às mercadorias, né, partes e peças por ela recebidas e utilizadas na fabricação? Claro, ué, né? Em razão do princípio da não cumulatividade, né? Artigo 155 da Constituição e artigo 20 da Lei Candir. E artigo 20 da Lei Candir. O contribuinte ele pode descreditar do imposto sobre as mercadorias, né, sobre as operações onde tem imposto cobrado. E como é para a industrialização, né, e a saída posterior ela vai ser tributada, tem direito a crédito. Princípio da não cumulatividade. E a letra F, a indústria tem direito ao crédito do ICMS referente à energia elétrica, por ela utilizada na fabricação das máquinas.
e ao serviço de telefonia utilizado na comercialização, né? Olha só, crédito de energia elétrica tem tratamento específico na Lei Candir. Quando é que a empresa ela tem direito a crédito no consumo de energia elétrica? Quando é uma empresa que compra e vende energia elétrica. Então, nesse caso, a energia é a operação da empresa, é a mercadoria da empresa. Então, uma concessionária que compra energia e vende energia, é óbvio que ela tem direito a crédito como qualquer mercadoria comum. Agora, no caso da indústria, a energia elétrica para ela é insumo, né? Então, para estimular a produção, a Lei Candir ela permite o crédito de energia elétrica quando essa energia elétrica é utilizada especificamente no parque industrial, para industrialização. Então, a energia elétrica utilizada para industrialização, essa tem direito a crédito. Ou seja, a empresa tem que separar. Se ela utiliza parte da energia para o setor administrativo, não tem direito a crédito. Para industrializar, tem direito a crédito. Outra situação que tem direito a crédito é na proporção das operações da empresa, né? Na proporção das operações exportadas sobre o total das operações da empresa. Então, se a empresa ela vende num período de apuração R$ 100.000 e desses 100.000, 50% é para o exterior, ela tem direito a 50% de crédito do ICMS de energia elétrica consumida. Então, são essas três hipóteses. E a quarta hipótese de crédito de energia elétrica é a partir de 2033, onde, né, numa utopia, todas as entradas, inclusive para uso e consumo, teria direito a crédito. Não haverá, até porque a partir de 33 o ICMS está extinto. Então, esse crédito para uso e consumo nunca vai existir. Tá? Agora, o setor de telecomunicações é mais restrito ainda, né? Eu tenho direito a crédito à comunicação se a operação da empresa é essa, né? Ela presta serviço de comunicação e ela recebe serviço de comunicação, ela tem direito a crédito. Outra situação é na proporção das operações para o exterior sobre o total das operações, ela também tem direito a crédito, mesmo exemplo, né? Vendeu 100.000, metade foi para o exterior, ela tem direito a metade do crédito quando ela é tomadora, né, de serviço de comunicação. E a última hipótese é a partir de 2033, onde não haverá mais ICMS, tá? Então são questões mais teóricas, né? Aí na sua discursiva, né, você tem aí o espelho. O espelho foi o que nós já construímos juntos aqui, né? Então nós construímos aqui o espelho juntos. Tem toda a explicação aí dos quesitos, né? O cálculo certinho, detalhamento do cálculo. Show de bola? E também você tem a discursiva modelo, né? O primeiro treino, né, que eu peço para vocês é o que? Sempre reescrever, né? Reescrever a discursiva modelo, que é um grande treino, tá? Para a sua discursiva. Então, no nosso curso de discursivas, você vai ter 72 discursivas modelo. Já estamos na 18, né? Já estamos na 18. São 72, tá? Luke, meu amigo, em Cefaz, Ceará, nós temos uma questão discursivas, né? Uma questão discursiva menor, até 20 linhas, e temos dois estudos de caso, né? Dois estudos de caso de até 45 linhas, tá? O que nós resolvemos aqui é um estudo de caso. O estudo de caso ele é de até 45 linhas.
Então, onde você vai encontrar em Cefaz Ceará agora, Cefaz Ceará, você vai encontrar na Cefaz DF também, Cefaz DF exige discursiva, e você vai encontrar no ISS Manaus também. Cefaz Bahia também deve vir com discursiva também, tá? E aí, quando você tem um estudo de caso, a primeira coisa que você faz é fazer um breve relato do estudo de caso, tá? Quando é uma questão discursiva, ela dispensa introdução. Questão discursiva dispensa introdução e dispensa conclusão. No estudo de caso, não, você tem que fazer um breve relato, que ó, só para você ter como exemplo de tudo que nós lemos da questão, qual que é o breve relato? Ó, trata-se de estudo de caso envolvendo operações realizadas pela indústria Machado 98, fabricante de máquinas de moer grão de café localizada no estado da região Nordeste do Brasil. A análise exige a aplicação das regras da Lei Complementar 87 relativas à substituição tributária, definição da base de cálculo do imposto e regime de creditamento decorrente do princípio da não cumulatividade. Fechou, tá vendo? Esse é o breve relato. Aí sim, fez o breve relato, cada parágrafo você vai responder cada pergunta de forma objetiva, utilizando o tópico frasal e argumento de autoridade. O coração da discursiva é o tópico frasal e o argumento da autoridade, que é a fundamentação. Esse é o coração da discursiva. Porque você imagina o sanhaço, né? O desespero do examinador com 100 discursivas para corrigir desse tamanho e ele tem o que em mãos? O examinador, ele não sabe nada de tributário, de substituição tributária. Você acha que a banca vai contratar 100 professores Eliezer para resolver, para corrigir a sua discursiva? É óbvio que não, tá? Não funciona assim. Na discursiva, o seu examinador, ele tem um espelho na mão e ele faz o cara crachar. Ele pega a sua discursiva e pega o espelho e caça a sua resposta, vê se o cálculo que você fez está certo, vê se você pontuou todos os tópicos. É isso que ele faz. Então, quando o aluno tira nota máxima na discursiva, você percebe um padrão muito claro, que é um aluno que foi extremamente simples e objetivo, pontuou todos os quesitos e utilizou o coração da discursiva, que é o tópico frasal e o argumento de autoridade. Na primeira aula do nosso curso de discursiva para Cefaz Ceará, eu te ensino, né, a fazer de forma bem completa tanto a questão como o estudo de caso utilizando, né, essas técnicas, tá? Então veja, ó, inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade tributária pode ser classificada em responsabilidade por substituição e por transferência. E por aí vai, né? O colega perguntou do cálculo, né? O cálculo, você faz o seu rascunho, claro, porque a sua discursiva ela é um texto dissertativo técnico. Então, você não pode ter aqui conta de soma, conta de multiplicação, não. Na sua discursiva vai somente o resumo, somente a fundamentação. Então, quando você me fala, né, ó, você vai ter um ICMS próprio de R$ 154,80 na operação 1, tá? É até mais prudente, né, e eu falo isso para os nossos alunos no curso, se tiver espaço, você pelo menos fazer um breve detalhamento do cálculo, que seria como, ó? Seria pegar aqui, ó, no caso lá eu tive, ó, 154,80. Você abre parênteses, né? E coloca, ó, decorrente da base de cálculo, só um exemplo aqui, tá? Da base de cálculo que foi de R$ 3.000 vezes uma alíquota de 18%, tá? Você não precisa reproduzir todo o cálculo na discussível porque nem é viável, nem tem como.
mas fundamentar, pelo menos na parte final, essa resposta aqui é mais prudente, tá? É mais prudente. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A colega perguntou se na Cefaz Rio Grande do Sul, no último não teve, né? No último não teve, mas não quer dizer nada. No próximo pode ter discursiva, como em qualquer concurso. Aquele que teve pode não ter, o que não teve pode ter, tá? Não sabemos ainda como virá a Cefaz Rio Grande do Sul. Tá focado tá focado em algum fisco, né? Eu sempre falo assim, está focada, pô, só quero Cefaz Rio Grande do Sul. Tá no estudo do pré-edital, é prudente incluir um estudo de discursiva leve, uma por mês pelo menos, né? Porque se vier discursiva, você já safou a onça, né? Tá tranquila. Deixar a discursiva para a última hora é um pesadelo, tá? Maravilha, pessoal? Quem ainda não é aluno, né, da comunidade Sete Fontes, tá? Os nossos cursos para Cefaz Ceará estão já disponíveis, tá? Já está na área do aluno. Então você tem o combo total Cefaz Ceará. No combo total Cefaz Ceará você tem legislação tributária, reforma tributária, auditoria, economia e finanças públicas, um módulo de questões comentadas de português da FCC, um módulo de questões comentadas de contabilidade, onde nós vamos ter também um módulo de contabilidade pública em questões. Você tem exatas completo, você tem o curso de exatas completo, tá? Completo. Raciocínio lógico, estatística e matemática financeira. E também o módulo de discursivas. Então, isso tudo, né, já com um desconto agregado de 40%, mas ainda hoje eu vou conceder aqui para todo mundo 10% de desconto em todos os cursos para Cefaz Ceará, tá? Cupom é o 7F10. Beleza? O cupom é o 7F10. Em todos os cursos. O link está na descrição desse vídeo aqui, facinho, ó. Tá aqui, ó, curso 7 Fontes Cefaz Ceará. Você vai clicar, vai direto para o curso, tá? Cursos individuais e outros combos, né? Aí você tem o combo Reforma LTE mais discursivas, tá? O nosso curso de legislação tributária é o único do Brasil 3 em 1. PDF, videoaula e estudo acompanhado que nós vamos fazer com as questões mais difíceis da banca FCC, desse mesmo modelo que nós fizemos aqui, todavia, nós vamos fazer em sala Meet, sala fechada somente para os alunos, tá? Você tem o combo de legislação mais discursivas, para você escolher o combo que melhor lhe agrada, né? Você tem o curso de auditoria fiscal e privada com o melhor professor de auditoria do Brasil, Arthur Leone, autor do livro mais vendido da Dispodium. Você tem economia e finanças públicas com o melhor professor de economia do Brasil, professor Alex Mendes, né? Quem é aluno sabe. E se você quer conhecer a didática do professor primeiro, todos esses professores têm aula gratuita e completa em nosso canal do YouTube. Só você jogar na barra de pesquisa o nome e 7 fontes, que você vai ver várias aulas dos professores para Cefaz São Paulo, para Cefaz Goiás, né? Você tem só a isolada de discursivas, 72 discursivas com espelho e modelo de resolução. E além disso, 12 das 72 nós vamos resolver em vídeo, tá? As exatas que já mencionei, contabilidade e português, tá? Aproveitem, né? E venha, né, para o único curso do Brasil aí focado exclusivamente na carreira fiscal, tá? O Sandro perguntou, né? Vou fazer para a tecnologia da informação. Para a TI, Sandro, é provável, né, que o foco seja em TI, tá? Tanto na discursiva como na objetiva. Agora, pode vir uma questão mais bem elaborada de legislação tributária? Pode, né? Porque mesmo sendo de TI, você vai ser auditor fiscal, né? Você vai ser auditor fiscal.
Como são 3 discursivas, na parte de TI eu já chutaria que o estudo de caso principal, né, vem em tecnologia da informação, venha uma questão discursiva de reforma tributária, que é um tema muito importante para todos os auditores, e um estudo de caso de legislação tributária, tá? O Yuri perguntou se tem trilha. Não tem, tá, Yuri? Não tem trilha para ser seguida, não. Ali você tem o cronograma certinho com todos os assuntos. E aí, se você já tem uma mentoria, você encaixa, né, na sua mentoria, tá? As nossas aulas. Se você não tem, você mesmo de acordo com o cronograma ali, o que você já estudou ou o que você ainda não estudou, você pode organizar ali os seus estudos, tá? Se tiver alguma dúvida mais específica, né, de como organizar isso, pode contar comigo, depois você fala comigo, já sendo nosso aluno, tá? Professor, nas discursivas engloba todas as específicas, sim, todas as específicas, tá? Quando você vier aqui no nosso site, ó, na parte de discursivas, né, aqui eu explico somente o curso de discursiva, tá? Então aqui é uma página exclusivamente do curso de discursivas, onde eu explico tudo sobre ele. São 72, 12 serão corrigidos, tá? Engloba as 6 disciplinas, ou seja, inclusive fluência de dados e finanças públicas. E aqui tem um vídeo especificamente onde eu falo sobre o módulo de discursivas, tudo bem? Maravilha? Mais alguma dúvida, pessoal, para a gente se despedir aqui, né, e ir para o trampo, né? Sextou. Você que está ainda em Cefaz, Goiás, fique ligado, né? Estamos a todo vapor na premonição Cefaz Goiás, live todos os dias, de todas as disciplinas, que inclusive aproveita muito vocês que vão fazer Cefaz Ceará, tá? Tirando as matérias específicas, né? Todas aí servem para Cefaz Ceará. Então você que já está focado em Cefaz Ceará, Cefaz Bahia, Rio Grande do Sul, aproveite a premonição Cefaz Goiás. Professor, por quanto tempo é válido comprando o curso? 1 ano, tá? 1 ano ou até a data da prova, o que for maior. Porque se você comprou um curso para Cefaz Ceará, é 1 ano de acesso. Mas vai que por alguma coisa o concurso é suspenso e aconteça depois de 1 ano. Seu acesso ele é estendido até a data da prova. Você faz DF, né? Você faz DF, Mara, assim, não temos novidade, né? Só suposições, tá? Você faz DF está naquele estágio assim que pode sair hoje e nos surpreender, ou pode sair ano que vem, tá? Percepção pessoal minha é que não sai esse ano mais, mas é um mero chute, porque pode sair amanhã. Já passou por todas as etapas, o edital está pronto, tá tudo certo. Agora é só aquele último dedo, sabe? De ó, publica-se. Quem vai dar essa ordem? Entendeu? Então o pessoal fica criando conteúdo em cima disso, né? Mas não temos o que fazer e não há nada oficial agora, é só esperar, tá? Professor, encarar uma prova desse nível sem mentoria é muita desvantagem? Ah, então, isso vai de cada um, né? Eu conheço muitos auditores aprovados que fizeram mentoria e conheço muitos auditores aprovados que nunca fizeram mentoria, tá? Eu fiz durante um período de 1 ano mais ou menos ali eu fiz. Fiz na LS Concursos, tá? Foi muito bom para mim. Se eu posso afirmar por mim, né? A LS para mim foi assim fenomenal porque
eu tinha aquelas metas, né, para cumprir, e eu me obrigava a estudar matérias que eu não conseguia estudar sozinho, como tecnologia da informação, como economia, né. Então, como estava na meta, eu tinha que cumprir a meta, eu estava pagando por aquela meta, eu consegui, né, o mais importante, que é o quê? Vencer a grade da carreira fiscal. E aí quando eu já peguei o jeito, né, como que era a organização dos estudos, aí eu desativei a mentoria, né. Aí eu desativei, porque eu já incorporei como que era o modus operandi, né, daquela meta ali e tal, e eu segui sozinho. Mas eu afirmo, né, com toda a humildade, que a LS Concursos, ela foi, assim, fundamental na minha aprovação. Me ensinou a estudar, tá? Beleza, Felipe? Nós vamos marcar, né? Porque eu estou fazendo mais lives de conteúdo, né? E de aulas, e acaba que a gente acaba esquecendo, né? De fazer assim umas lives mais curtas de bate-papo, né? De dicas de preparação, né? Mas se vocês gostam realmente desse conteúdo, nós vamos começar a fazer vídeos curtos de preparação para a carreira fiscal, tá? Eu não fiz ainda, mas por falta de tempo mesmo, pela dedicação, né, a entregar o curso para vocês. Então, maravilha, pessoal. Agradeço, né, a todo mundo que esteve aí presente nessa manhã, nessa madrugada, né, nessa madrugada de sexta-feira. Fique atento aí aos nossos grupos. Entre no nosso site aí, tem comunidade de todos os fiscos para você não perder live, não perder material gratuito, né? Não fique de fora dos grupos, porque às vezes você não vê uma publicação lá no Instagram e acaba perdendo uma aula importante, né? Ó, gostou desse vídeo? Tô vendo um monte de sonegador de like, né? Você deixa o like aqui, deixa o comentário, né? Deixa o comentário, compartilhe lá com aquele grupo que você faz parte, aquele grupo que você estuda, tá? Não deixe de incentivar, né? Sete Fontes está trazendo aí um curso específico, exclusivo para a carreira fiscal, para você fugir do genérico, né? Para você ter uma preparação focada e exclusiva na carreira fiscal. Muito em breve, né? Já está quase chegando, nós teremos aí o curso completo de A a Z, do alfinete ao foguete, para a carreira fiscal, com discursiva, com trilha, com metas, com tudo. Preparação total, com videoaula, PDF, estudo acompanhado, sala fechada com a nossa psicóloga, preparação full, tá? Você vai ter aí nas Sete Fontes. Então, fique ligado, fique atento, já esteja, né, em nossa comunidade, já seja nosso aluno, porque você, nosso aluno, sempre vai ter uma condição especial em todos os nossos lançamentos. Um grande abraço, um grande beijo e até o nosso próximo encontro. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. Esse é o nosso PDF, todo comentado na legislação específica do Estado, com muitos mapas mentais para você memorizar o que é relevante para a sua prova, muitas questões, ó, questões comentadas para você entender a lógica de cobrança da banca, tá? Nesse curso pré-edital você já vai estudar saindo na frente da concorrência, ICMS, PVA, ITCD, taxas. Professor, eu gosto de vídeo, tudo bem, né? Você tem aí a videoaula, ó, completinha, professor explicando, desenhando como que a banca cobra, como que você vai memorizar, né, aquela memória audiovisual, né, que faz parte do seu aprendizado.
E além disso, temos o estudo acompanhado, né? O estudo acompanhado que eu vou estar contigo em sala fechada e nós vamos fazer questões juntos, questões inéditas, questões de prova, você vai tirar dúvidas, tá? Eu sou o professor Eliezer, auditor fiscal do estado de Goiás, né? Mas já trilhei também a aprovação para a Cefaz Santa Catarina, né? Um excelente fisco, e também na Cefaz do Distrito Federal. E agora meu propósito de vida é ajudar você, meu amigo, minha amiga, auditor e auditora, a ser aprovado ou aprovada em Cefaz São Paulo. Adquiri esse material aqui do Renato Eliezer e eu recomendo. Eu estou gostando muito do curso por 3 motivos principais. Primeiro, quando tem aquele artigo muito complicado, embaixo está sempre aquele comentáriozinho deles que salva. O cuidado deles na elaboração do exercício, tem sempre para atender todo mundo, certo ou errado, no estilo CESP, das outras bancas alternativas, e o suporte deles está incrível, sempre estão solícitos para responder às dúvidas e bem rapidamente.